capítulo 5, Atos 5, versículo 1. Vai ter um momento, já vou avisando antes, para você já ficar esperto aí, ó, que eu vou precisar apresentar alguns textos. E aí o pessoal da projeção vai projetando comigo, para que você, nesse momento, não perca a sua atenção do que está sendo falado, mas alguns textos eu vou falando para você abrir, para você acompanhar comigo. Nós estamos sendo ministrados desde o domingo passado, e a gente vai continuar, sobre o Espírito Santo de Deus. O nosso entendimento é que, a partir do momento que Cristo morreu na cruz, ressuscitou e retornou aos céus, Ele entregou uma promessa, e houve a descida do Espírito Santo, que está registrado no capítulo 2 de Atos, que nós conversamos no domingo passado, que foi esse grande encontro do Espírito de Deus com a igreja. E nós estamos entendendo que, para nós vivermos uma profundidade, para nós vivermos uma missão de levar o Evangelho até outras pessoas, para que a nossa vida, família seja transformada, nós precisamos ter mais entendimento, conhecimento e vida de proximidade com o Espírito Santo de Deus. E eu compartilhei de um livro, o autor é o Francis Chan, que ele disse que uma das estratégias mais efetivas para minar e destruir, enfraquecer a igreja, é fazer com que ela se esqueça do Espírito Santo. Então, como nós não somos uma igreja fraca ou enfraquecida, muito pelo contrário, queremos viver as promessas e a plenitude daquilo que o Espírito tem para nos oferecer, seja através de capacitação, de dons, fruto do Espírito, avivamento, nós precisamos nos aprofundar. Então, nós estamos numa série de estudos agora, aprendendo sobre o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não tive aqui domingo passado, então eu te convido a, quando você chegar em casa ou amanhã, ir no YouTube, tem lá a pregação, tem lá uma playlist só com essas pregações agora, né, que essa é a segunda, vai começar a juntar, e o título que está lá é O Grande Encontro. E aí você vai ser ministrado pela primeira coisa que falamos, que foi a chegada do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. Tudo bem? Hoje eu queria que nós meditássemos em duas coisas, porque nós entendemos que o Espírito Santo chegou, amém? Às vezes eu falo amém para ver se você está comigo, para testar, entendeu? Só que, será que nós sabemos de fato quem é o Espírito Santo? Porque olha só, eu acredito que quando você chega em qualquer igreja, e eu acho que isso é geral, se você falar assim, o Espírito Santo habita em nós, certo, queridos? Todo mundo vai dizer? Sim. Você acredita que existe o Espírito Santo? As pessoas dirão o quê? Sim. Mas se perguntar, e quem é o Espírito Santo? A resposta será coçada de cabeça, coçada de rosto, uma olhadinha para o irmão, uma risadinha tipo, responde aí, ou não sei. Nem todos vão responder quem é o Espírito, e vão ter uma base bíblica, ou vão entender que quem é o Espírito muda por completo o que nós fazemos, o que nós escolhemos viver, e principalmente como nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. Então a pregação de hoje é sobre a pessoa e a divindade do Espírito Santo de Deus. Então, diferente de outras conversas que geralmente a resposta está no fim, a resposta está no começo. Se alguém te perguntar quem é o Espírito Santo de Deus é Deus e é uma pessoa. E quando eu digo uma pessoa, eu não me refiro apenas a um ser encarnado, mas nós vamos conversar sobre isso. Então preste atenção, porque nós vamos falar sobre a pessoa e divindade, e também o que isso significa em nossas vidas. E aí nós estamos no capítulo 5 de Atos. Quem achou fala, achei. Quem não achou fala, esqueci, pastor. Glória a Deus. Vamos lá. Entretanto, e aí o texto começa com entretanto, minha versão, porque antes estava falando da oferta de Barnabé, que foi uma oferta agradável ao Senhor. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Só que ele reteve uma parte do dinheiro. E Safira sabia disso. Levando o restante, o que sobrou dessa propriedade, ele depositou aos pés dos apóstolos. E Pedro disse, Ananias,
por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse a quem? Vamos de novo, você mentisse retendo parte do valor do campo. Preste atenção aqui. A igreja estava crescendo, o Espírito veio sobre os 120 discípulos em Atos capítulo 2, pessoas começaram a aceitar o Evangelho, começaram a ser transformadas, vida em comunidade, compartilhando o que tinham, ninguém passava fome, estava ajudando, e estavam lá servindo ao Senhor. E nesse movimento de muita gente tomando decisões, abrindo mão de posses, abrindo mão de terra, ofertando várias coisas, um casal decidiu vender uma terra. O problema é que esse casal vendeu e afirmou que a parte que ele deu de oferta era tudo. Então ele mente. O problema, queridos, não era entregar uma parte, o problema era mentir dizendo que era um todo. Agora, o interessante é que no versículo 3, Pedro repreende falando: Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Agora olha o versículo 4. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para... Espera aí. No versículo 3, a mentira de Ananias foi ao Espírito Santo. E agora a mentira de Ananias é a Deus? Duas hipóteses. Ou Pedro estava se equivocando, ou é a mesma pessoa. Então, nós temos que entender, queridos, que quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, eu preciso compreender que ele está plenamente conectado à divindade. Então, nós acreditamos na palavra do Senhor, aonde diz que Deus é um ser triuno, ou seja, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu digo que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um ser onde, aquela música ajuda muito, 3 se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Então eu não consigo desassociar, ao mesmo tempo que eu não consigo apenas olhar para um e não ter referência do outro. Existe uma passagem bíblica que ela é muito boa, porque nessa passagem bíblica, os 3 se apresentam simultaneamente, que é onde Jesus, ele foi ser batizado por João Batista. Quando ele foi ser batizado por João Batista, a Bíblia narra que desceu o Espírito Santo de forma corpórea como uma pomba. E enquanto o Espírito Santo estava descendo sobre Jesus na água, disse o Pai: esse é meu Filho amado em quem acho o meu prazer. Foi um cenário onde os 3 se manifestaram simultaneamente, comprovando que são 3. Nós vimos semana passada que o Espírito Santo de Deus estava em Gênesis, pairando sobre as águas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é real, mas ele não é uma força. O Espírito Santo de Deus não é uma energia. O Espírito Santo de Deus não é simplesmente um combustível que Deus coloca e tira como se fosse qualquer etanol espiritual. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, sendo Deus. Por que, pastor, que o Senhor falando isso, às vezes soa diferente para nós? Porque se eu falasse assim, Deus é uma pessoa, Deus é Deus, se você falar assim, Deus Pai é Deus, beleza. Jesus é um ser pessoal, não é uma força, não é um fantasma. Ele tem opinião, sentimentos, vontade, você concorda. Só que quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, ao longo do tempo, foi se diminuindo quem ele é. Foi se diminuindo o que ele faz, a ponto de hoje as pessoas não entenderem que a grande bênção que nós temos quanto igreja é ser a habitação do Espírito Santo. A habitação de Deus na pessoa do Espírito Santo. E eu queria que a gente caminhasse um pouco na Bíblia para confirmar, primeiro, a divindade. Porque aqui não é só para a gente ouvir e sair achando isso, mas é para entender o que a Bíblia diz sobre a divindade. Para que eu entenda que o Espírito Santo é Deus, basta que eu perceba e tenha entendimento que aquilo que Deus Pai faz, o Espírito Santo também faz.
Vou falar algumas coisas, você fala sim ou não. Combinado? Sim ou não? Esse foi só um teste, vocês estão assim. Deus pode fazer todas as coisas, sim ou não? Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Deus é eterno, sim ou não? Deus está presente em todos os lugares, sim ou não? Então, se o Espírito Santo souber todas as coisas, estiver em todos os lugares, for eterno e tiver todo o poder, ele é Deus. Não existe nenhum outro ser que eu possa descrever essas 4 coisas, senão Deus. Porque nada que você possa imaginar consegue se enquadrar nisso. Logo, se o Espírito Santo se enquadra nisso, ele é Deus. E aí eu vou pedir na projeção para me ajudando. Se você for rápido de endereço aí, você vai. Se não for, você pode ficar tranquilo que Clarinha está lá já assim, ó. Eita! Olha o teste. Por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então, se você quiser focar aqui, foca comigo. Então, nós vamos ver que ele é Deus. E depois vamos entender o que isso muda na nossa vida. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Bom que eu falei, eu mesmo não abri, tá? Eu fui confiar em Clarinha, vou com Clarinha aqui. Vamos lá? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito quê? Oi? Que isso, gente? Pelo Espírito, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Preste atenção, que isso é interessante. Porque quando nós olhamos Gênesis, capítulo 1, nós vimos que o Espírito Santo de Deus ele já existia antes mesmo da criação. Logo, o Espírito Santo ele é criador, ele não criatura. Porque para ele ser criatura, ele teria que existir apenas após o ato da criação. Mas o Espírito Santo de Deus já existia antes de qualquer coisa ser criada. E a Bíblia narra que o Espírito de Deus ele é eterno. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Ele não tem começo no início da sua história, ele não tem fim. Ele faz parte de tudo aquilo que você diz ser tempo. Ou seja, o Espírito Santo existe e sempre existirá. Ele é. Uma coisa já foi. A Bíblia diz que ele é eterno. Vamos outra? Anotei aqui, ó. Depois eu até mando esses textos no grupo da igreja. Eu deixei anotado, porque eu vou mandar lá para você guardar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Vamos agora verificar qual é a afirmação bíblica que ela diz aqui, ó. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda o quê? Todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo de Deus, vou brincar falando isso, ele é tão Deus, e isso aqui, você precisa entender a loucura que é. Isso aqui é loucura para o nosso entendimento. O Espírito Santo ele é tão Deus, que ele sabe até mesmo tudo aquilo que Deus sabe. Pastor, isso é meio óbvio se ele é Deus, mas presta atenção. Quando Paulo estava falando sobre a sabedoria de Deus, acerca da salvação em Romanos 11, ele para e diz assim, quem que foi seu conselheiro na criação? Quem que te ensinou alguma coisa? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente canta, né? Quão profundas riquezas. O que é igreja? O saber e o conhecer. A Bíblia diz que existem coisas que Deus tem para nós, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem. A Bíblia fala que existem coisas que são insondáveis. Sonda nada mais é do que um objeto que você joga num buraco para encontrar algo. E existem coisas que Deus quer nos revelar que nós não podemos sondar e achar sozinhos. Agora olha, através de quem que nós temos
revelação dos mistérios, dos segredos insondáveis da pessoa divina do Espírito Santo, porque ele sabe todas as coisas. Só que falar que o Espírito Santo sabe todas as coisas, querido, é que nesse momento ele conhece o seu coração também. Ele é tão poderoso que ele é capaz de nos fazer acessar Deus quando nós não temos o que falar, através de gemidos que não são capazes de ser expressados. O Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso que ele conhece qual é a sua grande dor que você guarda no secreto e não conversa com ninguém. O Espírito Santo de Deus é tão poderoso que ele sabe o motivo do seu coração, ele sabe por que você está aqui hoje, ele sabe se você cantou, não vinha atrás de bênçãos de verdade ou foi só no movimento, ele sabe se você serve de verdade ou está aqui só no movimento, ele sabe quem é você, ele sabe o que você sente, ele sabe o que você pensa, e o mais incrível é que esse Espírito que conhece as falhas do meu coração, os erros do meu coração, ainda assim escolheu habitar em mim. Desculpa, querido, mas eu não escolheria habitar numa casa totalmente destruída que eu conheço os erros. Se você alugasse uma casa com defeito, a primeira coisa que você ia fazer, alugou, você ia olhar tudo que tem de problema. Não descobriu, está em paz. Ao descobrir o primeiro, aquele cara me enganou. O Espírito Santo não foi assim. Ele veio morar sabendo. Então dizer que o Espírito Santo é Deus, é dizer que no dia que ninguém sabe como você está, o que você está passando, você pode dizer, há alguém que sonda o meu coração e sabe exatamente quem sou eu. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Ele sabe todas as coisas. Vamos continuar. Tá bom, tá bom? Salmo 139, versículo 7. O Salmo 139 é interessante porque o salmista vai, fazendo uma pergunta, eu não tenho escolha. 139, perdão. Salmo 139, versículo 7. O salmista, então, ele vai trabalhar, e esse é um texto muito impactante, porque é aonde ele vai falar sobre para onde eu poderei fugir do teu Espírito. Deixa eu abrir aqui. Está vendo? Eu tenho que falar, calma aí, pastor. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? E olha que interessante. Você lembra da história de Jonas? Sim ou não? Sim? Então posso perguntar? Calma, só brincando. A Bíblia diz que Jonas, ele recebeu uma missão, vá lá e pregue. Ele falou assim, não vou. Bancou que não ia e viajou para outro lugar. E é interessante porque na cabeça de Jonas, ele podia fugir da presença do Senhor. E aí quando a gente vê que o Senhor Deus foi lá, fez o barco naufragar, parece que ele cantando, está balançando para lá e para cá, cai o cara na água, ele é lançado na água, vem um enorme peixe. Esse texto confirma que Deus está em todos os lugares, porque nós acreditamos que Deus, ele é onipresente, e o Espírito Santo também. O salmista diz, para onde eu posso fugir da tua presença? Aonde eu posso fugir do teu Espírito? Querido, o dia que você está desanimado, que você não quer ver ninguém, você não pode fugir do Espírito de Deus. O dia que você fala assim, hoje não quero ouvir nada, o Espírito fala, você não pode fugir de mim. Isso também quer dizer, querido, que no momento de angústia, o Espírito está com você. Isso quer dizer que na dificuldade do trabalho, quando você se tranca no banheiro e ninguém te vê chorando, o Espírito está com você. Isso quer dizer que quando você está com tanta dificuldade que você não quer ficar dentro de casa, que você anda pela rua só para andar e não tem ninguém olhando você, o Espírito está com você. Isso quer dizer que nas provações o Espírito está com você. Quando você precisa testemunhar, Ele está te dando poder. Por isso que Jesus disse, fica tranquilo, espera a promessa. Eis que virá sobre vós o poder para vocês testemunharem em todos os lugares. O Espírito que está em todo lugar, querido, nada pode fugir, porque o Espírito está em todo lugar. Mas isso também é preocupante. Porque quando você acessa a internet, o Espírito está lá. O que você faz quando você sai desse lugar bonito, aconchegante, o Espírito sabe, ele está presente. O seu testemunho, o Espírito vê.
As obras da sua mão que você faz em oculto, o Espírito está lá e vê. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Nada passa livre dele. Então você pode perguntar, aonde eu posso ir para fugir do teu Espírito? A resposta é, lugar nenhum. É interessante, porque no versículo 8 ele fala, se eu subir aos céus, lá está o Espírito de Deus. E agora é bem poético na minha versão, se eu faço a minha cama, o mais profundo abismo, lá está. Se a alvorada me pegasse e me levasse aos confins dos mares, lá está. Se as pessoas tirassem tudo que você tem, lá está o Espírito de Deus. Se as pessoas te negassem acesso a papel e a telefone, lá está o Espírito Santo de Deus. Se algum dia você estivesse se sentindo sozinho, lá está o Espírito Santo de Deus. As pessoas estão se sentindo abandonadas porque não conhecem ou não creem de verdade que o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus, Ele está em todos os lugares. Mas, querido, o Espírito Santo de Deus não está apenas em todos os lugares, simplesmente por estar. Lucas capítulo 1, versículo 35. Hoje o negócio é bravo. Aqui é assim, aqui tem que ser no está escrito. Senão você tem que, se você ouvir uma coisa que não está escrito, você tem que falar, pastor, eu duvido. Duvido, isso aí não está na Bíblia, está escrito. Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. Aqui já foi? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Querido, preste atenção nisso, porque a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus virá. E assim estará o quê? O poder do Altíssimo. Porque aonde está o Espírito Santo, ali está o poder de Deus. Nós testemunhamos pelo poder de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi quem ressuscitou o Cristo dos mortos. A operação do poder do Espírito Santo estava. Jesus disse no ministério dele terreno, vimos na EBD aqui, quem não veio, perdeu. Perdeu broa e perdeu EBD boa. Essa foi boa, fiquei pensando. Está vendo? Então, o Espírito Santo de Deus capacitou Jesus, ele disse, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. O Espírito Santo de Deus ressuscita, o Espírito Santo de Deus capacita, o Espírito Santo de Deus foi poderoso o suficiente para fazer nascer uma criança de forma miraculosa no ventre de Maria. O Espírito Santo de Deus é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Se ele pode fazer nascer uma criança, se ele pode ressuscitar dos mortos, se ele capacitou Cristo, ele pode sarar as suas dores, ele pode consolar a sua tristeza, ele pode enxugar as suas lágrimas. Deus pode curar a sua maior falha de caráter, Deus pode tapar o seu maior vazio, Deus pode, através do Espírito Santo poderoso, mudar a sua história. Querido, a maior obra do Espírito Santo de Deus, que é Deus, não é fazer com que a gente fale coisas diferentes, não é fazer com que a gente faça milagre, é pegar o homem pecador e transformá-lo à imagem de Cristo, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Se isso não é obra divina, você está vivendo errado, como diz o meme, você está vivendo errado. Qual é o problema? Você está colocando a sua expectativa de transformação em tudo que é externo. Você está colocando a sua expectativa de transformação num evento, num momento, e se você colocar a sua expectativa de transformação no momento, você terá um problema. Uma coisa que eu achei interessante, quando o André estava testemunhando aqui, é que ele falou o seguinte, olha, o radical, ele me mostrou uma coisa, que a decisão mais importante que eu fiz, foi buscar a presença do Senhor Jesus. Isso quer dizer que as pessoas que vão ao radical não são impactadas por um evento, e sim pelo Espírito Santo de Deus que está lá. Se o Espírito Santo de Deus não estivesse lá, eles seriam o quê? Pessoas malucas, pulando como malucos se não houvesse o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus opera no radical, opera na EBD, opera no pós-conversa, opera no macarona, opera quando você não espera, como disse Laís, na fila, e Deus vem me falar, na fila Deus vem me buscar. Ele opera na pregação, opera no secreto, opera através de um pastor, opera através de uma criança. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, nós não seríamos transformados.
Não busque o que é obra do Espírito Santo fora do Espírito Santo de Deus. Porque se você buscar fora dele, você não vai encontrar. E existem muitas pessoas hoje que estão buscando eventos, momentos, encontros maravilhosos. Busque pela presença do Espírito Santo de Deus. E para você buscar a presença do Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lugares, o tempo todo. E sabe tudo e tem todo o poder. Isso quer dizer que se você fizer, e eu te convido a fechar seus olhos, não acabou a pregação, mas eu te convido a fechar seus olhos. Não estava planejado também não, mas se Deus está querendo, a gente vai. Feche seus olhos. Não precisa ficar de pé não, só feche seus olhos. Se Ele está nesse momento, nesse lugar, você pode falar com Ele. E existe algo que você sabe, que só Deus sabe. Só Deus conhece. Que precisa ser transformado e mudado na sua vida hoje. E eu não sei o que é, eu não sei para quem, mas o Espírito Santo quer te mostrar que Ele te trouxe aqui para deixar claro que Ele sempre conheceu a sua história. Ele sabe os motivos de você ter feito a escolha. Ele sabe por que as pessoas estão te julgando. Ele sabe por que você está triste. Ele sabe por que você precisa ser consolado. Ele sabe por que é a sua dor. Ele sabe o que nem a pessoa que dorme com você sabe. A pessoa que está na sua casa sabe. A pessoa que te vê chorando sabe. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. E o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, o mesmo Espírito que ungiu o Senhor Jesus para trabalhar aqui, é o Espírito que está aqui presente, nesse lugar. E se Ele tiver liberdade, Ele gera vida. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero clamar pela presença poderosa do Espírito Santo, pessoa da Trindade divina, capaz de todas as coisas, que sonda todos os corações. Eu não sei quem o Senhor quer alcançar, eu não sei o porquê, nem o motivo, mas eu sei que o Senhor quer transformar pessoas aqui hoje. Então, nesse momento de secreto, mesmo no coletivo, Espírito Santo de Deus, atue, opere e transforme. Para que haja um encontro poderoso com a pessoa divina do Espírito Santo. Espírito Santo, move e transforma. Tudo aqui está conforme a tua vontade, conforme a tua direção. E que o Senhor confirme no coração daquele que se sente sozinho, mesmo visto por muitos. Aquele que experimenta da solidão, mesmo perto de tantos. Que o Espírito Santo do Senhor nunca o abandonou. Nunca houve um dia que ele ou ela tivesse acordado ou dormindo, que não fosse na presença do teu Espírito Santo, porque nós não podemos fugir de ti. Muito obrigado por isso, transforme, realinhe, opere, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora. Já vimos que o Espírito Santo é Deus, amém? Então tá bom. Só que ser Deus não significa que ele é uma bomba atômica sendo lançada assim. O Espírito Santo também é uma pessoa. O que uma pessoa faz? Coisas de pessoas. Ele tem vontade, é capaz de sentir. E isso quer dizer uma coisa que é incrível, que é... Vou contar depois para você ficar comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 agora, versículo 11. Vamos ver agora sobre a pessoa do Espírito e depois entender como isso muda a nossa história. Se você não sair daqui entendendo como isso está mudando a sua história, você está vivendo errado. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo e aí ele está se referindo aos dons, tá, querido? A cada um individualmente conforme ele quer. Aqui na versão do João Ferreira de Almeida, eu acho que é ACF ou ARA, tem a palavra que a gente não usa, só usa aqui, que é o Espírito Santo distribui conforme lhe apraz, conforme ele quer. Querido, quem tem vontade é pessoa. Você já viu esse copo ter vontade? Você já viu o seu carro ter vontade? Você já viu o papel ter vontade? Não, vontade só tem pessoas. Quem faz o que quer é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele não olhou para a sua história e você foi um aleatório. Ele não pegou assim, olhou, Greco, vou no aleatório para poder te dar dons e te capacitar. Não. Ele não fez no aleatório. Porque ele te conhece, ele está contigo, ele é todo poderoso, ele está conduzindo a sua história e ele é eterno. Então ele olhou para cada um e falou, olha, para ele eu tenho esse propósito e para ele eu dou essa capacitação.
Levanta a sua mão, pode ser a direita, pode ser a esquerda, levanta uma mão, coloca a mão assim no peito. O Espírito Santo é poderoso o suficiente para conhecer você e se relacionar com você. Então entenda que você é um ser pessoal, você é uma pessoa, e o Espírito Santo conhece você e te capacitou para usar a sua vida. Amém? Pode baixar a sua mão. Mas Deus não apenas comprova através da pessoa do Espírito que Ele sente vontade. Romanos capítulo 15, versículo 30, lá para os finais de Romanos, existe uma nova revelação, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do... Eita! O amor do... Não, eu falei, querido, vai na projeção, só se você for rápido. O amor é de quem aqui? Do? Você sabe que você é amado por Deus. Você sabe que você é amado por Jesus. Mas qual foi a última vez que você parou para pensar que você é amado pela pessoa do Espírito? É interessante que em Romanos 5,5 a Bíblia diz que a esperança que o caráter aprovado proporciona, não decepciona, porque Deus derrama o seu amor no nosso coração através do Espírito Santo. Querido, o que te faz sentir amado nesse momento é o Espírito Santo de Deus. Ele não te abandona, Ele mora em você, Ele quer te transformar, mas Ele não quer somente te transformar, Ele quer também já vai chegar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Se vocês querem achar, eu vou dar um tempinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Tem só esse mais outro. Calma, a gente vai parar. Diz que o Espírito Santo não apenas ama, não apenas tem vontade, mas olha que curioso, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo... Faz sentido, porque ele é uma pessoa, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele conhece o coração de Deus. É por isso que Jesus disse que era melhor que ele fosse embora em João 14, 15 e 16, ele vai falar sobre isso. Era melhor que ele fosse embora para que viesse o outro Consolador. Mas que outro? Porque a palavra do Senhor nesse texto, o termo outro em grego, tem dois tipos, a gente só tem uma palavra para outro. Eu tenho outro de coisas que são diferentes, por exemplo, isso é um objeto, e esse é outro objeto, totalmente diferente. Mas eu tenho também o outro para objetos que são iguais, porque isso aqui é um microfone, isso aqui é outro microfone. Apesar de ser outro individualmente, eu tenho dois microfones, ambos são microfones, são diferentes e são microfones. E aí Jesus disse, olha, é melhor que eu vá, porque quando eu for, o outro que é igual a mim virá. E diferente de Cristo que estava entre, o Espírito estará em nós. Então é muito melhor, querido. Jesus disse que é melhor. Eu não estou falando, não, o pastor está falando, Jesus disse, é melhor que venha o Espírito para que esteja em vós. E o Espírito ensinará e confirmará das coisas que eu vos tenho dito. Aquilo que você não sabe, o Espírito pode te ensinar. Aquilo que você não sabe sobre Deus, sobre a sua vida, sobre o próximo passo, o Espírito está disponível para te ensinar. Só agora uma citação, é que em Efésios capítulo 4, versículo 30, demonstra que os sentimentos também fazem parte do Espírito, a ponto que você pode entristecer o Espírito. Se eu posso entristecer, eu também posso alegrar, porque quem fica triste também fica feliz. Agora sim eu posso dizer o que eu estou desde o início aqui, parando. O Espírito Santo quer um relacionamento. Relacionamento eu só posso ter com seres pessoais, que corresponde. E o Espírito Santo de Deus, ele tem amor por nós. O Espírito Santo de Deus nos quer. Ele tem vontade. Ele não veio obrigado como um escravo, ele veio porque ele quis habitar. Ele quer transformar. Ele quer mudar.
Ele nos ama, Ele nos capacita, Ele se entristece, mas Ele fica alegre, eu posso agradá-lo, eu posso ter um relacionamento. Olha que interessante, você não está sendo convidado para adorar um Deus que pegou uma cadeira bonita, colocou nas nuvens e se ausentou da humanidade. Você não está adorando um ser feito de pedra, você não está adorando um Deus limitado em pedra, você não está adorando qualquer ser pequeno, você não está adorando um ser frágil, você adora um Deus que escolheu morar em você. Teve um teórico, não vou lembrar o nome, que ele é um teórico oriental e ele foi e pegou a Bíblia para ler. Mas ele não era cristão, então ele foi ler para conhecer a fé cristã. E o que chamou a atenção dele foi, peraí, isso eu nunca vi. Porque eu já vi religião que tem vários deuses, eu já vi religião que tem um Deus, já vi religião que você carrega Deus no bolso, num amuleto, carrega num ídolo. Eu já vi religião que você coloca Deus na parede. Eu já vi várias religiões, mas eu não conhecia uma aonde Deus habita em nós. Deus é uma pessoa que quer se relacionar conosco. A pergunta é, e você? Quer se relacionar com o Espírito Santo de Deus? Talvez a pergunta seria, e você? Tem um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus? Eu vou dizer uma coisa séria, mas eu vejo como impossível uma pessoa afirmar que tem relacionamento com Jesus e Deus Pai, sem ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Simplesmente porque Ele está mais perto e habitando em nós. É por isso que muita gente não está vivendo a intimidade com Deus. Porque é impossível você viver um relacionamento com quem você não conhece. É impossível você agradar quem você não conhece. É impossível você buscar quem você não conhece. Você não consegue botar no GPS, Espírito Santo. Porque se você botar no GPS, ele vai dar o seu endereço, aonde você está. E você vai ficar perdido. Então a pergunta é, você quer ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Você quer se encontrar com Ele, buscar na pessoa dEle, orar e falar com Ele, ser ministrado por Ele, estar perto dEle? Essa é a pergunta. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Ministério de louvor se posicionando. Deixa eu trocar o microfone aqui, querido.